Cinema Nacional. E aí, meu querido? Estamos online. Tudo bem, né? E aí? Ok, Como é que você cara, tudo tá? certo. Eu, isolado, né? Estamos nas cavernas, bicho. Já Nas pensou, cavernas das cara? cavernas. E o Como é que Luan tá chegamos? aqui, né? Ele Aham. acabou de entrar, e nós que somos professores de histórias, cara, Uhum. como esse momento vai ficar marcado na história da humanidade? Pois Poucas é, vezes, bicho. poucas vezes na história da humanidade uma coisa afetou a todos. Pois é, de 100 em 100 anos a gente tem uma pandemia, né? A gente, em 1918, a gente tem a gripe espanhola, a problemática da gripe espanhola, e agora a gente está vivendo isso aqui, né? Só que pra gente é extremamente novo para essa geração, né, cara? A gente que discute teoria historiográfica, a gente vê isso nos textos, a gente analisa Todorov, aquela coisa toda, e a gente tem uma noção, assim, relativa a esse assunto por conta da pesquisa em história, né? Mas Isso, o Luan, sentir isso. o Luan acabou de colocar lá, né? Um momento de continuidades e rupturas. E aí a história é Ah, velho, feita pois disso, é, né? bicho. Claro, claro. Né? A gente, quando para analisar alguns clássicos, a gente fica de boca aberta quando começa a refletir sobre os historiadores que escreveram exatamente sobre esses períodos. Eu passei a anotar no meu diário ali algumas coisas que vêm acontecendo no país e no mundo, mas como historiador mesmo, né? A gente está sentindo na pele o isolamento. Então, é um registro do tempo que a gente está fazendo. Tá me ouvindo bem? Tô, tá tranquilo, tá tranquilo. Pronto. Ah, É um registro do tempo, bicho. Você é historiador, você sabe. A gente passa a analisar tudo à nossa volta e a nossa escrita é o que diferencia das outras áreas de conhecimento. A escrita do historiador é extremamente particular. Não é como a jornalística, não é como outras escritas. Ela é uma escrita particular e ela se insere nessa coisa de pegar os fragmentos, isolar e analisar as partículas que configuram o todo, né? Tô mencionando fios e rachos aqui do Gui. O Caju falou agora, um ano de Vingadores. Ó. Meu caro, essa análise não vai combinar com a nossa discussão em cinema nacional, mas a gente faz uma análise depois só sobre Vingadores. É E verdade, é aí, bicho, a verdade. nossa, a nossa discussão hoje é sobre uma coisa muito séria, cara. É um ícone, cara, relativo ao cinema nacional e mundial, que foi o Nelson Pereira dos Santos, né? Para quem está chegando Isso. agora na nossa live, essa pauta de hoje é sobre o cineasta Nelson Pereira dos Santos. Alguém mencionou Michel de Certeau ali. É, A o Luan. perspectiva de Michel de Certeau. É o Luan, professor É, Luan? É um é. clássico, bicho. É um clássico. Não tem como fugir disso. E É um, assim, a nossa ô, pauta, para quem ô, ô, está entrando ô, agora, Luan, aí, ó, pode falar. é um clássico Ah. porque o Michel acertou. Tem que ter, né, bicho? Todo mundo faz essa piada na graduação, ela nunca morre. Ela ficou pra história. Ó, Ginsburg, né? Claro, tem que mencionar o Carlo. O Carlo Ginsburg é fantástico, Eita, bicho. O Fio e os Rastros é o um livro de queijo e o cabeça aberta. vermes, é? Ele está citando o queijo Isso, e o isso, isso. vermes. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Assim, pra quem tá entrando agora na nossa live, piada clássica, né, Luan? É uma piada clássica. Piada de É histórica. historiador, né, cara? É empoeirada, né? Mas assim, a nossa discussão sobre cinema-novismo é bem particular. Ela seria um dos quadros do programa do Mundo Isso, mundo Pop, né? A bom. gente tá Isso. nesse sábado de hoje, a gente faria uma discussão sobre o cinema novo, porque dia 21 de abril dessa semana fez 2 anos do falecimento do Nelson Pereira. Foi um choque muito grande, né? Ele faleceu com 89 anos, estava sofrendo de um câncer, teve várias complicações, ela acabou falecendo. Foi um choque muito grande para mim, particularmente porque seria um dos meus próximos entrevistados na pesquisa do roteiro que eu estou elaborando, pelo Rumos do Itaú, sobre o Jofre Soares. Eu havia entrevistado o Nelson aqui em Palmeira dos Índios em 2010. Em 2010 ele veio, né? Ele veio visitar algumas pessoas que participaram da feitura do filme em 62. Foi para Mina do Negrão e visitou algumas pessoas que ainda residem aqui em Palmeira, que faz parte do elenco dos não atores, né? Pessoas típicas da região participaram
da elaboração de Vidas Secas, que estreou em 63. E eu tive a oportunidade de poder conversar, Edmilson, com o Nelson Pereira, aqui em Palmeiras. Isso foi uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu coloquei no meu TCC, fiz uma análise da conversa dele para o meu TCC, que também é sobre a memória existente em Vidas Secas. E em 2018, com essa coisa do edital, o primeiro cara que eu pensei em entrevistar, meu irmão, tem que ser o Nelson Pereira, só que aí ele faleceu em abril, bicho. Foi um choque muito grande, assim. Eu tinha organizado uma pauta de entrevistas bem interessante, né? Eu sempre digo que o cinema dele, e sempre vem à mente, Edmilson, Vidas Secas, todo mundo que fala, não, tudo bem, Rio 40 Graus, 5 vezes de Favela, aquela coisa toda, Memória de um Cássio. Vidas Secas, porque Vidas Secas, eu lembro que Vidas Secas entrou no hall pelo menos da Inglaterra, não sei se foi o BAFTA, mas dos 100 filmes mais importantes de todos os tempos. Cara, é um clássico. Exato. Vidas Secas é um clássico. O Instituto de Cinema chegou a dar uma láurea a ele, né? Ele concorreu a Palma de Ouro, mas acabou ganhando o prêmio do júri em 63 e tal. Teve aquele rebuliço todo. O Nelson estava em Paris e tal. Já conhecia vários diretores, né? Porque tem a história que ele sempre contava que ele pegou um navio no Rio de Janeiro e foi bater em Paris. Ele queria conhecer o cinema francês. Viu um cara que era fã de John Ford, né? Ele tem até uma análise. Ele era fã de John Ford, então As Vinhas da Ira tinham uma representatividade muito, muito grande para o Nelson Pereira. Cara, quando eu assisti Vinhas da Ira, em termos de fotografia, de enquadramento, cara, lembra demais Vidas Secas, cara. Pois é uma família que é expulsa, né? Isso, retirando da Grande Depressão americana. Exato. Né? Exatamente. Tem uma ponta muito forte em Vinhas da Ira que remete ao Vidas Secas. Ele sempre falava... Talvez Ailton, o que não tem em Vinhas da Ira é a força de um Henry Ford, né, cara? Exato, John Ford. Já aquela coisa do John Ford. O ator que faz o Henry Ford, né? Isso, parece que era ele, né? Não é? Isso. Não, Henry Fonda, o pai da Jenny Fonda. Henry Fonda. Henry Fonda é o cara da porra. Isso. Fonda. E aquela, sabe, a interpretação dele e da mãe dele, que é de arrepiar, sabe? É absurdo. Exato. Ele sempre falava essa coisa do John Ford, porque você tem a Jenny Darwin, né, e o Henry Fonda. E ele sempre falava, o Nelson Pereira, do carinho que ele tem pelo cinema americano, falando do John Ford porque ele era fã de western. O cara era fã de western. Então você tem... um pessoal entrou agora, Poliana Monteiro entrou agora. Boa noite, minha cara. Ricardo Taxista entrou também. Isso, exato. O Léo, filósofo, acabou de entrar agora também. Maravilha. E assim, quando a gente vê o Vidas Secas, a gente vê uns pitacos ali. Eu pude conversar com o Luiz Carlos Barreto, pude conversar com o Cacá Diegues. Cara, você entrevistou... Primeiro, eu quero que o pessoal entenda que você entrevistou a nata do cinema novismo brasileiro. Porque tive essa sorte. Por mais que você não tenha pegado o Nelson Pereira agora, antes dele falecer, mas você já fez uma entrevista dele tem quase 10 anos, né? Por aí, mais ou menos. Foi em 2010 a entrevista. 10 anos, cara. E depois Luiz Carlos Barreto, Cacá Diegues. Cara, tu saiu pegando a galera que fez cinema novo brasileiro, cara. Sério, ó. Isso é enorme. E detalhe, como você é historiador, cara, o olhar, isso vai ficar marcado para a história. Pois é, o meu trabalho, você sabe do meu trabalho de pesquisa desde a graduação, que é sobre memória. Eu trabalho memória e cinema, para quem não conhece alguns artigos. E a minha análise gira em torno do cinema porque é uma paixão, você sabe disso. A gente é cineclubista em Palmeiras dos Índios, desde o tempo do Lampião Cultural e tal. A gente exibia aqui na Casa Museu. O professor Luciano fazia parte, Vitor Henrique, Mário Zemison, Alexandre, todo mundo fazia parte das nossas exibições. A gente criou isso para poder mobilizar o cenário cultural em Palmeiras dos Índios.
E tinha as semanas que a gente organizava para exibir clássicos do cinema feito no Nordeste, como o cinema de Marcelo Gomes, de Lírio Ferreira, aí vem Baile Perfumado, cinema Aspirinas e Urubus, entendeu? E assim, a configuração do cinema na minha pesquisa ela é macro, ela diz respeito a tudo. No meu trabalho da tese, do doutorado, na Federal Rural de Pernambuco, em História também, eu não vou fugir disso nunca, eu também faço uma análise de Rio 40 Graus e do Vidas Secas a partir das memórias que conflitam no sentido de miséria, que é urbano, e no sentido de miséria, que é rural. Vidas Secas no rural e Rio 40 Graus no Rio de Janeiro, na metrópole. Eu faço essa ponte de análise do tempo. E com o Itaú, eu vou agradecer mais uma vez ao Itaú, ao Rumos Itaú, esse edital maravilhoso. Eu tive a oportunidade, cara, de conversar com Maria Ribeiro, que fez assim a Vitória. Eu conversei por Skype, ela mora na Suíça, ela não mora mais no Brasil. Mas eu pude falar com assim, a Vitória, que trabalhou com o Jofre Soares. Entrevistei Luiz Carlos Barreto, na LC Barreto, no Rio de Janeiro. Entrevistei Cacá Diegues, na produtora dele. Uma curiosidade, né? Você falou isso para mim. Eu acho que é interessante as pessoas saberem disso. Como a Maria entrou para o Vidas Secas, cara. Pois bicho. Conta aí pra galera. Eu acho que são essas coisas, cara, que vai enriquecer tanto o teu trabalho, o seu documentário. Cara, espetacular. Fala aí, como foi? Para quem está familiarizado ou não com o cinema novo, e por isso que a nossa live é legal, a gente discute nesse sentido, porque quem não conhece vai poder conhecer um pouco do cinema novo, né, do cinema novismo, que é um movimento da década de 60, onde a gente tem um cinema de teor crítico fantástico. Você tem Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, aí vai Marco Naíma, Paulo César Saraceni, o gênio, né? E uma galera que era cineclubista no Rio de Janeiro, que assistia John Ford e outros clássicos e queria pegar uma câmera e fazer umas coisinhas, montar, né? Foi daí que surgiu o cinema novo, a gente chamaram de cinema novo, que pegava elementos da Nouvelle Vague francesa, e pegava elementos do neorrealismo italiano, Mussolini, os clássicos da francesa. Truffaut, que é o meu herói da Nouvelle Vague, sempre foi François Truffaut. Gosto muito de Godard, mas Truffaut para mim é muito importante. Então eles pegaram o elemento da produção e o elemento técnico ali do neorrealismo e fundiram. Houve uma criação chamada Cinema Novo Brasileiro. Foi basicamente assim que surgiu. E o Nelson Pereira dos Santos fez uns curtas-metragens nos anos 50, e em 55 ele fez um filme chamado Rio 40 Graus. Ele mostra as mazelas cariocas, uma problemática de crianças que moravam na rua. Como é que essa... Eu vou falar malandragem, talvez eu seja cruel nesse termo, mas há um estereótipo. As pessoas estão acostumadas, pelo menos há 15, 16 anos, e talvez na sua memória afetiva, com dois filmes que têm essa temática, que estouraram aqui no Brasil e até fora, que foi Cidade de Deus e depois o Tropa de Elite, mas principalmente Cidade de Deus, que mostrava um conjunto de crianças, certo? E o desenvolvimento da marginalidade ali nas periferias do Rio de Janeiro. Mais 5 vezes favela e, como você está falando aí, Rio 40 Graus, principalmente, cara, mostrava isso nos anos 50. Rio 40 Graus está interessante. Nos anos 50. Pois é, em 55 você já tem Rio 40 Graus, mostrando os desdobramentos da vida na favela, digamos assim. E é o marco do início do cinema novo. Rio 40 Graus. A gente tem lá, Rio 40 Graus. Por mais que alguns críticos digam que não, eu converso com o Beto Brent, que é o meu orientador, salve Beto. Mas o Beto, ele diz, cara, tem umas coisas muito anteriores ao Rio 40 Graus e tal. Mas o Nelson já estava já tinha feito alguns filmes e ele se tornou uma espécie de porta-voz. Quando eu conversei com o Luiz Carlos Barreto no Rio, ele disse, olha, o Nelson, ele era uma espécie de guru dos demais ali, do Glauber Rocha, do pessoal que era mais jovem, porque ele já tinha ido à França, ele tinha conhecido alguma coisa da produção, e quando alguém tinha alguma dúvida, passava para o Nelson. Por isso que a gente disse que Nelson Pereira dos Santos é o pai do cinema novo, entendeu? Todos os cineastas se referem a ele com muito carinho. O Kaká, preferencialmente, se refere a ele com muito carinho. Ele era uma espécie de pai de todos nós ali. Ele era um pouco mais velho e tinha essa noção da produção. O que você falou da Maria Ribeiro é engraçado, porque
Mara Ribeiro, que fez Vidas Secas, para quem nunca assistiu Vidas Secas, eu não sei se está disponível no YouTube, mas foi um filme lançado em 63, concorreu à Palma de Ouro. A gente só tem um cineasta que ganhou a Palma de Ouro, que foi o Anselmo Duarte, né? Tem aquela coisa com o Pagador de Promessas. Fez 100 anos, há pouco tempo, né? Tem o falecimento dele e tal. E ele ganhou a Palma de Ouro com o Pagador de Promessas. Nós só temos ele que venceu realmente a Palma de Ouro no cinema francês. E tem um cara falando aqui, o Léo. Eu conheço esse Ailton de algum curta-metragem, uma contabilidade, na linha do trem, tinha um revólver. Meu caro, é o Léo, pô, do teatro. Meu caro, nós filmávamos aqui em Palmeiras do Índio sobre relógios, sonhos e liberdade. Né? Que coisa maravilhosa, bicho. Vai ser lançado a nova edição, bicho. Aguarde, viu? Eu só tô esperando terminar esse período agora catastrófico pra gente voltar a finalizar essa edição aí. Filme lançado em 2012. Abraço aí, Léo. Mas assim, a Maria Ribeiro é uma coisa engraçada. A Maria Ribeiro trabalhava na Líder, que era um laboratório de revelação no Rio de Janeiro. Tudo que era produzido no país mandava-se as latas com os negativos para a Líder, no Rio de Janeiro, para eles revelarem. Entendeu? E Maria Ribeiro trabalhava ali na bancada. E os cineastas conheciam ela e chamavam ela de Dona Maria. Dona Maria, eu vou deixar um rolo de filme aqui. Diga o seu Ferreira, que é o proprietário, que eu vou pegar tal dia. Ela revelava, pagava-se normalmente. E os frequentadores ali eram Luiz Carlos Barreto, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Saraceni, Leon Risma. Era esse pessoal aí que frequentava a Líder, no Rio de Janeiro. Em frente à Líder tinha um barzinho. Tinha um barzinho em frente à Líder. E quando o pessoal deixava os negativos lá, ia beber nesse barzinho. Então, Jofre Soares, na década de 70, ficava ali na frente. Saudoso Jofre Soares, né, da minha pesquisa. Ator de Palmeiras dos Índios, ficava ali na frente, conversando com os demais, bebendo. Fez muitas parcerias com diretores, e foi daí que houve o inserimento dele em vários filmes brasileiros, a partir dessa amizade com os diretores jovens ali. E Maria Ribeiro disse para mim em entrevista, ela já disse isso em várias outras entrevistas, ela disse, meu irmão, eu não quero participar de nada de cinema brasileiro, tira isso para bem longe de mim, eu não quero participar disso, eu vou deixar minha filha aqui no Rio de Janeiro, para ir me aventurar com vocês. Porque Nelson Pereira dos Santos viu a fisionomia dela, sabia que ela tinha nascido na Bahia, disse, rapaz, essa mulher se enquadra perfeitamente para ser assim a Vitória. O Nelson, ele disse para mim em entrevista, aqui em Palmeiras, que tinha uma dificuldade gigante em encontrar pessoas para interpretar no Nordeste, porque o pessoal, atores sulistas, atores do Sudeste, preferencialmente, não conseguiu incorporar um sotaque típico ou um trejeito típico. Então ele queria o mínimo possível de atores daquela região. Ele queria encontrar pessoas por aqui para poder fazer o filme. Né? À toa que o menino mais novo e o menino mais velho, né, seu Gilvan e seu Gilvaldo, que já faleceu, fazem parte com o menino mais novo e o menino mais velho, que são amigos do Jofre Soares. Jofre Soares faz o Coronel. Ele só trouxe o Átila Iório porque Herbert Richards disse que não iria produzir se ele não pegasse um ator profissional. Então leve Átila Iório. A Átila Iório veio para fazer Fabiano, entendeu? Mas os demais atores eram pessoas da região. Ele queria ressaltar essa coisa do trejeito, da fala, a expressão, que é, obviamente, só nossa, de sertanejo nordestina, digamos assim. E Maria Ribeiro acabou indo por pressão de Herbert Richards ao laboratório da Líder. Ele disse, olha, tem uma moça aí, quem ligou para mim foi Nelson Pereira dos Santos. Tem uma moça aí que trabalha na recepção aí da Líder que eu quero que ela vá. Fale com o dono aí que eu quero falar com ele. Ele era muito amigo dele, o Sr. Ferreira. E ele disse, eu não posso... um dos melhores contratos que nós temos aqui de revelação é com o Herbert Richards. Como é que eu vou dizer a esse cara que eu não vou mandar você? Entendeu? Aí, meu Deus, e agora? Aí acabou vindo todo mundo de caminhão, bicho. Veio caminhão com a galera, porque... cara. Não tinha grana para deslocamento. Isso ela disse na entrevista. Meu filho, não existia dinheiro. Olha, sabe o que a gente fazia para tomar água, para filmar lá em Minador? A gente pegava um túnel de água. E o Jofre colocava um cloro e mexia, e saía se levando esse túnel de água. Quando tava com sede, ia lá e pegava com um copo. Era cloro que a gente bebia. Não tinha dinheiro para nada. O cinema novo é um cinema feito no peito, a plenos pulmões. Hoje ele é referenciado porque Vidas Secas ganhou um status absurdo no mundo. Saudade, meu cara. Quem é aqui? Falou? Dantas. Jaque Dantas. Jaque Dantas.
E assim, o cinema novo foi um cinema feito a plenos pulmões, era um cinema de guerrilha, o pessoal não tinha grana. Não é à toa que quando eles foram concorrer à Palma de Ouro em Cannes, ninguém desse elenco que fazia parte teve condições de ir para a França. Não tinha dinheiro. Uma das pessoas, vou dizer pessoa não, mas embora aquela transfigura o universo de uma pessoa, mas um dos seres que foi até a França, que pouca gente sabe, que eu tenho aqui até recortes de jornal, dos jornais do Rio de Janeiro, Correio Brasiliense, fotografias dela no aeroporto e tal, foi a Cadela Baleia de Palmeira dos Índios, né? Porque durante a exibição na França, isso a gente sempre discute isso, tinha uma pessoa que participava da Sociedade Produtora dos Animais. E essa pessoa viu a cena de baleia sendo morta, né, naquela parte final, e deu um grito: meu Deus, isso não pode acontecer, parem. Aí acenderam as luzes e tal. Isso o Nelson falava sempre rindo. E o que aconteceu? Vocês mataram um animal para fazer essa cena. A cena, ela tinha um rigor. A cena tem um rigor, se você parar para analisar, muito particular. A construção dela, em que você vê baleia se retorcendo depois do tiro de Fabiano, é muito interessante. A importância do cinema novo. Pois e dos elementos mais fantásticos do filme e da obra, claro, é quando você vê o ponto de vista dela, né? Isso. Porque você tem o ponto de vista da cadela. Ela imagina os preazinhos ali. Aquilo é maravilhoso, não? Até ali eu não lembro de nenhum filme que tenha representado o ponto de vista da imaginação do animal no filme. É muito particular aquilo ali. E uma série de elementos. A gente tem uma série de elementos que são inseridos no filme. Mas aí Maria Ribeiro veio para Palmeira dos Índios, teve contato com o Joffre. Na época, você está escutando bem? Tá vindo um retorno. Tá vindo um retorno daí pra cá, no meu fone. Eu não sei se é da minha voz. Cara, tá normal, tá perfeito. Tá normal, né? Então tá bom. Mas uma coisa legal é que quando o Joffre fez parte do filme, ele tava no circo, né? Ele trabalhava num circo que era organizado pelo padre Ludogero aqui em Palmeira dos Índios. Tinha um circo que entretia as pessoas, era um circo que se exibia nas Caçoarinas, se exibia em várias regiões, e eles tinham ido para Piranhas. E o Nelson sempre dizia: olha, eu preciso de alguém da região que seja uma espécie de faz-tudo. Tem alguém aí? E as pessoas da comunidade de Palmeira, na época, tem um senhor, ele era marinheiro, ele se aposentou. Para quem não sabe, o João Soares ficou 25 anos na Marinha, ele era um militar, por excelência. Falava da Marinha como se fosse a segunda família dele, sempre. Ele tinha esse amor pela Marinha. Tem um senhor que se apresenta como palhaço nesse circo, só que eles estão em Piranhas. Aí vai Nelson Pereira dos Santos, Luiz Carlos Barreto, desce para Piranhas de carro. Chega lá na beira do Rio São Francisco, tá um circo armado. E um senhor fantasiado de palhaço, todo pintado. Só deve ser aquele cara. Era ele. Aí ele levou uma câmerazinha e fez umas fotos dele e tal. Aí ele se apresentou. Eu quero que você faça um trabalho comigo em Palmeira dos Índios. Aí ele veio e fez a cena icônica do Coronel. Depois daquilo ali, foram mais de 100 filmes. Né? Vidas Secas foi só o primeiro. Aí, depois disso, você tem uma filmografia assim, absurda. Você não encontra em atores ao redor do mundo uma filmografia tão extensa. No programa do Jô, que eu tenho aqui, quando ele foi no programa do Jô, eu tenho vários programas de televisão que eu consegui na pesquisa, SBT, TV Tupi, muita coisa. No programa do Jô, Jô Soares, eu tô com um ator aqui que é de Palmeira dos Índios, que fez mais de 90 filmes. Jofre Soares, aí quando ele vem para sentar do lado dele, Jofre fez mais de 100. mais de 100. Aí o Jofre disse: se você tivesse nascido nos Estados Unidos, você seria rico, né? Aí o Jofre dá uma risada, diz: pois eu não sei se eu seria rico, mas talvez eu tivesse um dinheirozinho. Porque uma coisa, ele era muito humilde, bicho. Ele era apostado da Marinha, ele tem uma grana guardada, né? Então ele tinha como viajar, tinha como se manter normalmente, ele não tinha nenhuma problemática com relação a isso. No caso do que você tem sobre cachês, milionários, aquela coisa toda, ele trabalhava mais pelo interesse de estar com as pessoas. Era muito disso. Deixa eu só mexer aqui que o áudio está retornando para mim. Ver se agora melhora um pouquinho. Não sei se é esse fone. Mas assim,
quando a gente para analisar o cinema de Nelson Pereira dos Santos, que vem Vidas Secas, claro, foi o maior número de premiações com Vidas Secas. A gente vem Como Era Gostoso o Meu Francês, Memórias do Cárcere. Uma coisa que salta aos olhos das análises que eu já fiz do Nelson Pereira dos Santos, não só a técnica de filmagem dele, que é uma técnica, em alguns momentos, a câmera solta, aquela câmera que passeia no ambiente. Isso quem está falando, eu estou parafraseando o Martin Scorsese. Tem um documentário do Martin Scorsese que é sobre uma análise do cinema americano em 2 momentos que ele faz, está disponível no YouTube para quem está assistindo aí. Uma análise maravilhosa de Martin Scorsese no YouTube sobre cinema, né, que é a paixão dele, claro. E o único filme daqui das Américas e do Brasil que ele menciona é o Rio 40 Graus. Tem um trecho onde ele fala do cinema de Nelson Pereira dos Santos, né? Ele fala também mais à frente do Glauber Rocha, mas do Nelson Pereira ele causa um impacto muito grande. Uma sequência que ele filma no Rio de Janeiro, onde tem as crianças conversando, a câmera passeia pelo ambiente, assim. É bem bonita essa configuração que o Nelson fazia. E sobre a relevância mundial que ele tinha, você tem exibições ao redor do mundo. Vidas Secas tem os copiões originais em várias escolas de cinema no mundo todo. Isso quem falou para mim foi produtores, né? Eles, olha, antes da gente ter a cópia exibindo, o pessoal na França já tinha as cópias, porque houve um envio para que pudesse ter feito um reconfigurado alguma coisa, então eles ficaram com cópias. Então, desde a década de 70 que eles têm várias cópias em várias escolas de cinema no mundo todo, eles estudavam a fotografia. A coisa mais interessante, Edmilson, já falei para você, sobre a repercussão do filme no mundo, não é nem as laureas, mas é o que significou para outras produções. Eu até conversar com o Luiz Carlos Barreto, que foi produtor também, e fotógrafo de Vidas Secas, eu não tenho ideia ainda não tenho ideia de tanta grandiosidade. Teve uma mostra de cinema em São Francisco, na Califórnia, e na década de 70, antes de 73 ali, 70. E eles exibiram alguns filmes de Nelson Pereira dos Santos, né? Ele foi convidado, aí ele foi para São Francisco e tal, junto com o Luiz Carlos Barreto. Eles exibiram Vidas Secas. Tinha uma pessoa lá, um ítalo-americano, que estava recebendo um projeto da Paramount para a produção de um livro de um italiano, um livro famoso, um escritor fraco, chamado, né? Mário, um filme fraco aí, um escritor chamado Mário Puzo. E ele estava organizando o elenco e tudo mais, aquela coisa toda dos anos 70, ali, no início dos anos 70. E ele conversou com o Luiz Carlos Barreto. Ele disse, cara, como é que você fez aquela fotografia estourada? Porque eu estou pensando em contratar um diretor de fotografia, que é um cara chamado Gordon Willis, que era chamado de Caravaggio de Hollywood. Ele gostava muito da escuridão nos filmes. Ele pintava com escuridão. E esse filme que eu tô falando assim pra vocês, e você já sacou, é um filme chamado O Poderoso Chefão. Ele conversou com o Luiz Carlos Barreto pedindo dicas de como é que ele poderia organizar a fotografia do filme, que ele queria ressaltar uma escuridão ali. E ele disse, olha, a única coisa que eu fiz nesse filme, de 62, foi retirar uma lente e abrir o diafragma. Eu fiz uma abertura e você tem um estouro de luz, a luz entra completamente. Eu queria que as pessoas que assistissem, elas tivessem um choque com a luz, como se elas estivessem no meio do sol de meio-dia no Nordeste. Eu queria que o sol refletisse na areia branca e chocasse com os olhos deles. É basicamente isso que eu fiz. E mais à frente a gente tem um lançamento do Poderoso Chefão com uma organização de fotografia escura, onde você tem picos de luz que remetem à vida normal e os picos de escuridão que remetem ao interior do escritório de Dom Vito Corleone, que representa uma coisa nefasta, uma coisa obscura, né? Sempre que você vê luz é longe do escritório. O escritório discute-se coisas nefastas. Lá fora você tem o casamento da Connie, aquela coisa toda, muita luz, música. Quando mostra, tá lá ele olhando pelo espacinho da janela para ver se o Michael havia chegado na festa de casamento. Eu falo do Poderoso Chefão do Safão porque você sabe do amor que eu tenho, é o meu filme favorito desde sempre. Então eu tenho um respeito assim absurdo da toda a trilogia. Com certeza, não só seu, viu? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Pronto, aí surgiu uma curiosidade minha.
o Nelson Pereira, depois ele, nos anos 2000, ele entra para a Academia Brasileira de Letras. É uma coisa, assim, até bem difícil de acontecer, porque a área dele era uma questão de cinemática, né? Mas, em função das obras dele terem sido, alguns dos clássicos dele, tipo Vidas Secas e Memórias de Cárcere, entre outros, terem sido adaptações de clássicos da literatura nacional e mundial, né? Ele entrou com todo o mérito assim, na Academia Brasileira de Letras. Aí vem uma curiosidade. Quantos Nelson Pereira dos Santos existe, né? Ele manteve o padrão dele, ele se metamorfoseou, ele mudou a maneira dele, ele se adaptou, ou ele continuou sendo o mesmo. Você, enquanto cineasta, enquanto roteirista, diretor, né? Ele ficou sendo o mesmo Nelson Pereira dos Santos, ou ele saiu também mostrando outras características diferentes? Cara, isso é bem complexo, essa pergunta, é bem interessante. Porque quando a gente assiste um diretor, a gente tem uma particularidade dele que você vê em todos os filmes, você sabe disso. A gente pega Kubrick e vê uma coisa ali, uma coisa doentia pelo enquadramento, uma coisa doentia nos picos da música que vai entrar nesse momento, e você tem aquele ressaltar ali, alegórico. A gente tem cada diretor, acho que são poucos diretores que fizeram comédia, suspense e terror, tem pouquíssimos, né? Pouquíssimos, exato. Exato. Aí, no caso do Nelson é interessante porque no Roda Viva, ele participou do Roda Viva, é interessantíssima a participação dele do Roda Viva. A primeira coisa que ele fala no Roda Viva é: olha, o cinema brasileiro não tem dinheiro. Não existe dinheiro, essa coisa de dizer que estão ricos, não sei o que, isso não existe. É muito caro fazer cinema. Hoje em dia até tá interessante porque a gente tem empresas que lançaram câmeras com lentes que você consegue fazer uma coisa de qualidade, né? A gente menciona a Sony, a Canon, aquela coisa toda, né? Eu já filmei já com Canon, já ganhei prêmio no Festival do Minuto. Virou um boom, assim, de celulares que filmam em 1080p, em High Definition, entendeu? O iPhone nem se fala, ou seja, a gente tá vivendo num período, cara. O primeiro curta-metragem que eu fiz em 2006, aqui, chamado Sádico do Laboratório. Foi um curta-metragem de terror que eu fiz aqui em Palmeira, com a Handcam. A gente gravava em fitazinha mini DV. Ninguém tinha celular, e muito menos celular com câmera. Isso era um bicho, não existia um negócio desse. E, assim, eu sempre tive uma visão muito particular. Cada pessoa tem uma visão particular da obra que vai ser conceituada. No caso do Nelson, é interessante porque, por ele ser ele era formado em Direito, assim, ele era bacharel em Direito e tal, ele tem uma visão de análise crítica social muito particular. Ele dizia que tinha lido obras que despertaram esse interesse em mostrar ao brasileiro que o brasileiro não se conhecia. Disse, tem esse espelho aqui que mostra como você é. A sua cultura é uma cultura da capoeira, é uma cultura da macumba, que é o tamborzinho, é uma cultura indígena em Israel. Essa é a nossa, não adianta, essa é a nossa cultura. Só que você aparentemente não se auto-reconhece, você acaba reconhecendo coisas estrangeiras sem, no entanto, compreender que existe uma coisa vanguardista aqui dentro de você. Todos os cineastas do cinema novo têm essa viagem. Tirando algumas coisas do Glauber, no sentido de que o Glauber escrevia quase que de forma onírica, tem coisas de Terra em Transe, em Sete Cabeças Cortadas, que é uma coisa onírica. Não, e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é um western, foi exibido como western na Europa lá, Antônio das Muertes, foi exibido dessa forma. No caso do Nelson, ele gostava de fixar ali a câmera e esperar uma expressão. Tem uma cena maravilhosa em Vidas Secas, quando ele enquadra debaixo do pé de Juazeiro, é uma das passagens mais bonitas da obra, que eu sou fã absoluto do Graciliano, onde Graciliano havia escrito que o nome da obra seria O Chão Coberto de Penas, só que ele acaba riscando no copinho original e colocando Vidas Secas. Mas a obra se chamaria O Chão Coberto de Penas porque quando eles chegam na fazenda tem um cajueiro, tem umas penas negras no chão, provavelmente pássaros que morreram e tal, por conta da seca. E no filme tem um enquadrado do rosto de Maria Ribeiro e do Atla Iório, eles estão refletindo, olhando para o céu, e a luz do sol passa entre os galhinhos ali do cajueiro, do juazeiro, chegando até eles ficam refletindo: meu Deus, esse sol
não vai diminuir, a gente vai secar aqui e morrer, só tem morte aqui. Como é que pode um negócio desse? É extremamente dramático. Então, assim, eu acho que... Ailton, quando você fala aí das Pernas Negras, né? Eu lembrei quando eu li a obra de Graciliano Ramos, eu fiz um pequeno poema chamado Voo Negro dos Urubus. Sim. Eu não sei, você chegou a escrever ele? Eu não cheguei a ler. A gente recitou nos momentos aí, mas o barato o quanto que aquilo me prendeu, sabe, na obra de Graciliano Ramos, enquanto Fabiano e a Vitória andam, e os meninos e a cadela, eles olham para cima e vê os urubus fazendo círculos ao redor. Exato. Só esperando a galera morrer para eles descerem para se alimentar também. O quanto que a obra de Graciliano Ramos foi impactante, muito impactante, né, cara? Muito impactante. E aí você encontra um diretor que consegue transpor esse impacto. Quando você falou agora da cena, cara, das penas negras no chão, cara, ninguém conseguiu transpor para a tela com uma fidedignidade espetacular, tão boa quanto o Nelson Pereira dos Santos. Pois é, e assim, ele cresceu no bairro do Brás, tem aquela coisa toda ali, o pai dele, alfaiate, tudo mais. Ele tinha umas leituras que eram bem de teor bem crítico, social, e ele tem uma frase clássica dele, né? Ele sempre diz, olha, não gostou do meu filme, faça melhor. Eu não tô fazendo pra agradar ninguém, não. Tenho uma ideia, quero lançar porque eu quero dizer alguma coisa. É a tentativa de você tirar a ideia da sua cabeça, a ideia na sua cabeça não matar você. A ideia na sua cabeça acaba matando você se você não pare a sua ideia. Cara, que fantástico. Olha, antes de avançar, tem dois comentários que eu achei interessantes. Um do Luan, que ainda falava sobre o Poderoso Chefão, né? Obra-prima, o Poderoso Chefão é primoroso, ainda está para surgir outro igual. E o Alan está falando que, vez ou outra, está sempre comentando os filmes do Poderoso Chefão, né, cara? Por mais que a gente vá aqui ou ali, e não só o Poderoso Chefão, aqui no Brasil e lá fora, e talvez lá fora, mais do que aqui, se comente mais Vida Seca lá fora do que aqui no Brasil. Muito mais. Não tem nem comparação. É o que eu digo, eles criaram uma escola a partir dali. Tiveram técnicas que surgiram a partir do filme, como essa que o Luiz Carlos Barreto diz em entrevista e disse para mim em particular, que talvez, eu não vou dizer, não foi a inspiração de Gordon Willis na fabricação da foto, não vou dizer isso. Eu vou dizer que uma pessoa que estava inserida ali chegou para ele e perguntou como é que foi feito, e essa pessoa faz parte da produção do Poderoso Chefão. Isso é muito relevante em termos de produção. A gente tem um filme que foi filmado no distrito de Minador do Negrão, na década de 60, 62 era distrito ainda, 63 eu acho que tem emancipação, eu vou procurar saber. Pertencia a Palmeira dos Índios. Exato, e o pessoal, a equipe morou em Palmeira dos Índios e ia para lá só para filmar, nas fases pertencia ao Dr. Rubens, na entrada da cidade. Eu tenho uma curiosidade, eu lembro que quando eu fiz umas entrevistas, uma delas foi com o seu Rubão, o pai dele foi o que construiu o Cine São Luís. Sim. Hoje ali é onde desce do Daniel para Tip Top, né? Todo aquele prédio grande, que hoje são vários apartamentos, moradias ali, era o famoso Cine São Luís. E ele chegou a dizer para mim que no começo, não é, quando o pai dele construiu ali, ele era um garotinho de 16, 15 anos, o Nelson Pereira dos Santos, por várias vezes, levou os rolos para lá, para o espaço do cinema deles, não sei para que era, não era para colocar porque ainda não tinha revelado, né? Exato. Eu já escutei essa história. Isso, mas eles falavam que tinham levado para lá muita coisa, ou para dar uma olhada. Olha, o que pode ter acontecido é eles terem trazido rolos de outras coisas para poder vir para cá, para Palmeira, para se basear talvez na fotografia de outro filme. Eu quero desse jeito. É muito normal isso acontecer. Isso, até porque não estava revelado ainda, né? Exato, mandava-se para Química, que não existia isso. Mandava-se para o Rio, para Líder, para revelar lá, para voltar. Só que não teria sentido que a montagem ia ser feita lá, as moviolas ficavam todas lá e tal. Eu conversei com o Roque Araújo, o cineasta Roque Araújo, que trabalhou com o Glauber Rocha
Deus de Água da Terra do Sol, entrevistei lá em Cachoeira, na Bahia, ele tem uma moviola enorme lá. Ele disse, foi montado muitos filmes aqui em Salvador, tem um museu de cinema lá, onde tem vários equipamentos. Ele trabalhou na RAF, na Itália, como repórter e tal, na empresa italiana. E ele disse, olha, é sempre aquela coisa, o cara ia fazer a fotografia no filme, a gente filmava no escuro, filmava-se para depois botar tudo embalado nas latas e mandar para o laboratório para revelação, para ver como é que ficou. A gente ia dormir rezando para tomara que tenha dado certo aquela imagem, pelo amor de Deus. Porque não é como hoje, que você abre um celularzinho e filma e tá vendo o que você tá filmando. É maravilhoso. Isso não era assim. Os grandes diretores de fotografia que a gente preza, como Gordon Willis, como o pessoal que está inserido assim como os grandes na história do cinema, eles faziam uma fotografia no escuro, para depois de alguns dias ver como é que saía. No caso do Vidas Secas, eles podem ter trazido rolos de outros filmes para poder ver. Eu confesso que não sei se isso seria possível, mandar e depois trazer de volta. Porque só em vir para cá já foi uma coisa dispendiciosa absurdamente, entendeu? Eles vieram assim, como eu falei para você, o cachê era muito pouco, ficava todo mundo ali perto do hotel comercial, eles alugaram uma casa para ficar ali perto do hotel comercial, foi a partir dali que eles tiveram contato com o jogo. Foi igualzinho uma produção, e o Léo deixou bem claro aí, né, sobre Relógios, Sonhos e Liberdade. A gente teve que filmar tudo numa noite só, lembra? Uma cena lá. Rapaz, maravilhoso. Cara, eu só queria ter tido na produção Sobre Relógio, não só questão de dinheiro, porque o edital era 20 mil reais, isso é público, todo mundo sabe que é 20 mil reais. A gente não pagou elenco, não teve cachê de elenco para as pessoas. Os atores que eu queria colocar era muito caro para poder manter o pessoal por aqui, vinha de outras regiões, não teve como, então eu vou fazer, porque pelo menos não vou dar cachê para mim. Eu interpreto e recebo como diretor. Tive como comprar ele de edição, câmera, as viagens para Marcel foram várias, aí paguei direção de arte, foi até Mário que fez direção de arte. Tenho tudo aqui estocado. Por mais que algumas pessoas teriam onda, não, você ficou com dinheiro, eu fiquei com porra nenhuma. Não tem dinheiro nenhum daquilo ali, bicho. Foi tudo empregado na produção do filme. A gente tem nota de tudo. Você sabe da briga que foi na época para fazer aquilo. Lembro. A gente não tinha amadurecimento da produção, não sabia como fazer. Exato. Infelizmente, a gente ouvia dizer, use câmera tal, não sei o quê. E a gente achou uma câmera dessa, a gente não tinha noção nenhuma da produção. Pagou caro, muito caro para uma câmera grande e poderia ter feito uma menor e melhor. E fotográfica, exato. A gente não tinha ideia, era muito menino quando a gente fez aquilo. Mas foi uma experiência maravilhosa, bicho. Até hoje eu reflito assim, muito emocionado, porque a gente fez a plenos pulmões. A gente ficava de madrugada nas esquinas para fazer as cenas, bicho. O pessoal recebendo o mínimo, ou nada praticamente, o elenco, né? A gente pagava um lanche ou não. E a montagem também foi uma coisa, era tempo de eleição, então foi a plenos pulmões mesmo, entendeu? E foi dessa forma. E saiu um curta-metragem com o dinheiro de um edital no interior de Alagoas, em 2012, que eu fiquei muito feliz. Até hoje tem um apreço gigantesco. É o meu filme, é o filme do meu coração, é uma coisa que eu escrevi, uma coisa que eu quis produzir com os meus amigos e eu consegui produzir tanto com cenas externas, que é muito difícil de fazer quando não se tem uma equipe grande, e cenas internas também. É o meu xodó, como diz a história. A minha criança sobre Relógios, Sonhos e Liberdade. Não adianta. Mas o filme ficou ruim, não sei o que. Sim, meu irmão, mas pra mim é maravilhoso. É como pensar em alguns diretores. Eu estava assistindo um documentário do Jodorowsky ontem, do Duna. e Duna foi o não filme que ele morre por esse não filme. David Lynch depois fez, não ficou tão bom assim. Mas o Duna, ele investiu a vida dele naquilo ali. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. E acabou que não deu certo para ele poder filmar, porque era absurdamente gigante o filme que ele queria fazer. Salvador Dalí, Pink Floyd. E o documentário é fantástico sobre um não filme que influenciou vários outros filmes. Que foi a não feitura do Duna, influenciou Alien, influenciou vários outros filmes, como Star Wars. Tem várias brigas de sabre ali que são influenciadas pelos storyboards que foram feitos do Duna, entendeu? Do Duna que não saiu. Então, assim... O Duna do Jodorowsky, né? Do Jodorowsky, do Jodorowsky. O Duna saiu. Isso, saiu. É uma bomba, mas é um barato.
É um barato, bicho. Eu acho uma graça, meu irmão. Aquelas navezinhas descendo assim, meio. É muito tosco, cara. Sério. Mas é maravilhoso, é. É um barato. barato. Pois é, bicho. Olha, é o que eu digo, olha, produção, por mais sem dinheiro que ela tenha, se tiver uma sacada boa. O barato é a tradução brasileira, né, cara? O tempero, né? É. Tempero. Tempero. A tradução, bicho. Aquilo é o que? BKS? Eu não sei o que é aquilo ali, bicho. Não lembro. Tempero. Mas, assim, poxa, falando em tempero num filme de ficção científica. Mas assim, sobre produção, a gente falou do Nelson e a produção brasileira que nunca teve dinheiro. As sacadas para fazer sempre são muito boas. A gente tem roteiros muito bons. No caso dessa produção de baixo orçamento do Sobre Relógio, a gente conseguiu fazer e exibir. Ah, não, ficou mal feito e tal. Não, mas foi a plenos pulmões. Foi uma montagem maravilhosa, foram cenas muito boas. Eu não sou um grande ator, mas deu para fazer uma enroladazinha ali que surgiu o Sobre Relógio, né? E vai para a sua nova reedição, né? Depois de praticamente 8 anos, vai para uma reedição que está sendo finalizada em Maceió. Mas, no geral, a gente fica muito feliz de ter participado como cineclubista aqui em Palmeiras dos Índios, né? Porque a gente faz parte do Lampião Cultural, mesmo que não tenham mais as exibições, todos nós fazemos parte do Lampião Cultural, que é o nosso cineclube. Eu lembro que na matéria que eu fiz para o blog, Ailton, deixa eu colocar aqui, está descarregando. Eu lembro que depois de muito tempo o Palmeiras volta ao cenário nacional, o cenário estadual de cinema. E graças ao seu trabalho, cara, ao seu roteiro maravilhoso. Nosso trabalho maravilhoso. A gente precisa perceber isso. E hoje em dia, se Palmeiras dos Índios está ganhando prêmios aí com escolas e com você, com o professor Mário, cara, isso começou há pouco mais de 10 anos aí, não é? Que eu poderia dizer, né? Queria até um termo aí, num novo cinema palmeirense, né, cara? Porque depois dos anos 60 e dos anos 70, com os festivais de cinema de Penedo, onde Palmeiras dos Índios participava e chegou a ganhar prêmios com algumas obras, o cinema em Palmeiras dos Índios foi esquecido. E aí você, Mário e toda aquela galera ali, vocês conseguem revitalizar a produção cinematográfica de Palmeiras dos Índios agora para o mundo, cara. Isso é fantástico, uma maravilha. Pois é, o Festival do Minuto ele deu uma abertura fantástica, né? Eu fiz o Travesseiro de Sangue, teve outras produções, teve a do Mário também. A gente fica feliz de poder ter iniciado uma coisa que até hoje está dando frutos, porque o pessoal continua pegando uma câmera, filmando e montando uma coisa legal que vai para festivais. Tem uma relevância absurda. Os nossos cineastas de Maceió, nossos amigos, também estão nas produções, Arapiraca também, o interior. Tem os editais de Arapiraca que saíram, ou seja, a gente vê uma guinada de produções de pessoas que eram classicamente 10 minutos ou 10 segundos? 10 minutos. Tranquilo. Nossa live vai ser maravilhosa. Mas, Ailton, antes de terminar a sua fala aí, para a galera que não conhece, ou que precisa conhecer Nelson Pereira dos Santos, você acharia que eles deveriam assistir que filmes do Nelson Pereira dos Santos? Certo? Cara, olha, tem como fazer pelo menos 3 filmes ou 5 filmes? Eu vou citar, olha, se quiser ver do início a história do cara em termos de diretor de cinema, eu sugiro que assista Vidas Secas, 62. Você pode assistir primeiro Vidas Secas, porque Rio 40 Graus é de 55. Se for na cronologia, você assistiria Rio 40 Graus, depois Vidas Secas. E uma coisa mais de aventura, eu poderia assistir Como Era Gostoso o Meu Francês, que é basicamente uma aventura tupiniquim, digamos assim. Tem Memórias do Cárcere também, caso você queira assistir e fazer uma comparação das obras de Graciliano no cinema. Você tem Vidas Secas e tem Memórias do Cárcere. Você pode assistir ambas, né? Ambas as obras têm o nosso querido ator de Palmeiras dos Índios, Jofre Soares, né? No Memórias do Cárcere, você tem o Carlos Vereza fazendo Graciliano Ramos, o livro do Graciliano, né, quando ele ficou preso. E tem o Jofre lá como um dos presos também, que é um cara crítico politicamente e tal, tem uma visão bem particular do que está acontecendo na política. São três filmes, mencionei 4, né, que é o Rio 40 Graus, Vidas Secas, Como Era Gostoso o Meu Francês e Memória de Cárcere.
Esses 4 filmes são muito importantes para você ver o Nelson falando do escritor favorito dele, que é o Graciliano Ramos, né? A que ele tinha muito apreço. 2 obras do Graciliano e o Como Era o Gostoso Meu Francês, dentro de uma aventura bem interessante, assim, na mata, uma coisa bem colonial, digamos, uma história bem colonial. E o primeiro dele, que é o Rio 40 Graus. São 4 filmes que você tem, assim, disponível na internet, acho que você encontra fácil esses 4 filmes, que faz com que você enverede ali para conhecer realmente o trabalho do diretor. É a minha opinião sobre o trabalho dele. São 4 obras que são importantes para você conhecer o trabalho de Nelson Pereira dos Santos, nosso querido homenageado, né? Esses 2 anos depois do falecimento dele, dia 21 de abril de 2018, né? Mas pode fazer, tem alguma pergunta a mais? Ailton, qual foi o último filme do Nelson Pereira dos Santos? Tem um documentário do Tom Jobim, eu até tinha anotado aqui, mas tem um documentário dele, deixa eu só ver aqui, que eu tinha colocado. Ele acabou fazendo a música Segundo Tom Jobim, que é de 2012, que é um doc, né? Mas ele fez o Brasília 18%. Isso, eu lembro. Que é de 2006. Que é com Otton Bastos, aquela coisa toda. Onde ele tem... É um filme político, né? É um filme político. Ele fala de algumas personalidades já políticas. Aí vem Olavo Bilac, Gonçalves Dias, que foi escrito pelo Machado de Assis, né? Uma coisa bem particular. Onde você tem o último longa dele, né? Assim, de ficção, né? Porque depois ele fez os 2 documentários. Né? Tem um curta-metragem dele, eu não consegui assistir ainda, chamado Juventude, que é anterior a o Rio 40 Graus. Anterior a 55, acho que é de 50, 52, chamado Juventude. Todos os cineastas, eles iniciam a carreira como curta-metragistas. Tem vários curta-metragens que são criados por eles que, depois de eles fazerem os curta-metragens, acabaram tendo uma expansão. Mas eles sempre começam com trabalhos, eu não vou dizer pequenos, porque a fabricação de um curta-metragem qualquer coisa em vídeo é uma coisa gigantesca, porque é muita coisa para fazer. Mas em termos de metragem, você tem inicialmente os curtas-metragens para depois ir para os documentários, né? Eu só tenho a agradecer ao cinema mundial por ter me dado essa coisa tão importante na minha vida, que é a reflexão sobre o que é a vida. O cinema me possibilitou isso sobre vários diretores. Sabe que a gente é cinéfilo, então fala disso o tempo todo. E a gente, às vezes, confunde o nosso diálogo com linguajar de filmes que a gente gosta. A gente acaba pegando expressões que são dos filmes. Chega um ponto que você não sabe se a sua vida foi uma vida ou se você viu no cinema. Porque se confunde, bicho. Vou fazer uma última pergunta. Adorei, em cima dessa última sua fala aí, não é? Qual a importância... Porque, para mim, o cinema, cara, também é vida. Qual a importância do cinema de Nelson Pereira dos Santos para o Brasil nos dias atuais? Rapaz, olha, o cinema de Nelson Pereira dos Santos é... Assim, deixa eu melhorar a minha pergunta. Porque quando você faz e assiste Nelson Pereira dos Santos, é inevitável. Você faz uma releitura do seu mundo. Exato. É isso que ele queria. Ele conseguiu. De fato, ele conseguiu. Ele queria... Porque, olha, os filmes que não causam um incômodo, não vale a pena serem assistidos, infelizmente. Eu sei que a gente vê muita coisa do cinema pipoca, claro, né? Do mainstream, aquela coisa toda. É maravilhoso. Só que é como o Stanley Kubrick dizia. Olha, enquanto o cinema não for visto como a concepção de uma arte extremamente clássica, extremamente complexa, ele ainda vai ser interpretado como uma coisa vulgar, uma coisa sem sentido. O cinema não é isso. O cinema ele incorpora todas as artes. O cinema é a somatória de todas as artes de uma arte só. Então, por si só, é extremamente complexo. E aí, era aí que eu queria entrar numa outra pergunta. Porque, tirando Como Era Gostoso Meu Francês, que é uma aventura, não é? Até um tom satírico também, né? Em determinados momentos. É verdade. Beira pro erótico também. Mas o cinema do Nelson Pereira dos Santos está sempre querendo dizer alguma coisa, cara. Sério, é inevitável. Não, eu acho que uma das características dele é que, desde Rio 40 Graus, ele está criticando alguma coisa, ele está mostrando alguma coisa, e ele faz a gente entrar nesse mundo, né? Nessa imersão do que é
do que não, do que o cinema traz para nós do mundo. Né? Exato. É um espelho. Ele dizia, vou fazer isso aqui é um espelho. Você vê o filme dele e você sente uma comoção no sentido de crescer uma interpretação do local em que você vive. Como os clássicos dele, como Vidas Secas, são de uma época conturbada politicamente, são de uma época, por exemplo, como Vidas Secas, você vê o Nordeste, aquela coisa da seca e tudo mais, que perdura até hoje em várias regiões, você tem um choque crítico social. O cinema dele é crítico social, porque o cinema novismo era um tipo de cinema que queria mostrar o Brasil ao brasileiro, que aparentemente o brasileiro não conhecia. E não só fez isso, como mostrou ao mundo, porque quando o pessoal sentou em Cannes e viu Vidas Secas, é um filme brasileiro que vai ser exibido agora. O que é que imaginaram? Praias lindíssimas, talvez o futebol de 58, esse do campeão e tal. Não viram isso, viram miséria trágica, uma coisa que não estava sendo vendida nos cartões postais que eram exibidos fora do país. Então aquilo ali foi uma coisa absurda. Só achei, o Brasil é desse jeito, entendeu? E é uma coisa muito particular você querer, e também corajosa, você querer mostrar o homem ao homem. Entendeu? Porque as pessoas querem fechar os olhos para isso. Mas você é essa cultura. Que fantástico. E o cinema é a grande tela dos olhos da humanidade. Eu adorei essa sua fala aí, cara. Sério, fantástico. As pessoas querem fechar os olhos. Então, se você quer abrir os olhos para o que existe de real, vai para o cinema, que é o grande olho, né? É a grande expressão da humanidade. Ailton, temos só um minuto. Eu vou deixar aqui a minha dica aí, tá certo? Vou falar minha rede social. É de News de Cultura Pop, tá bem? Para Instagram, para YouTube, para Twitter. E uma dica aí, né? Eu, particularmente, sobre Nelson Pereira dos Santos, assistam. Você vai dizer que é Vidas Secas, né? E eu vou dizer, assistam lá o Rio 40 Graus. Essa é a minha dica, de Nelson Pereira dos Santos. Maravilhoso. Diga aí suas últimas palavras, suas redes sociais e a sua dica. Só agradecendo a nossa live, já vai prosseguir fazendo as lives, né, para o Mundo Pop, o nosso canal da Rádio Estadão e tal. E, assim, como dica de filme, antes de falar das redes sociais, eu vou citar Vidas Secas. Leia a obra e depois veja o filme. Isso. Você tem um choque. Leia a obra e depois veja o filme. E as redes sociais, você pode entrar na minha produtora aqui do Palmeiras dos Índios, né, a Costa Livre Filmes. Você vai no Instagram, no Facebook, tá lá Costa Livre Filmes. E pode acessar no YouTube o meu canal. Você também tem o seu canal de crítica, de cinema e de várias outras críticas. Você vai colocar Professor Ailton da Costa, você vai ver lá no YouTube um canalzinho com as críticas de filmes também, no teu histórico analítico. 5 segundos.